Estar iniciando nesse momento a mais uma videoaula da nossa série de aulas em vídeo que estão publicadas nos 2 canais na nossa mídia da internet, ou seja, no canal do YouTube, que é o canal Pastor Danilo Palar Lemos, lá estão publicados os vídeos, e também no blog Aulas de Escatologia Pastor Danilo, blogspot.com. Nós hoje vamos começar uma série de 3 vídeos que vamos falar sobre as 7 cartas às igrejas da Ásia, ou seja, as 7 igrejas da Ásia, as cartas direcionadas às 7 igrejas da Ásia. Então são 7 cartas, distintivamente uma carta para cada uma dessas igrejas, ao todo 7 igrejas. Nós vemos nesse momento uma aplicabilidade que essas igrejas elas se contextualizam a questão geográfica e a questão física e espiritual a igrejas no atual contexto odierno, e por isso que elas são consideradas também cartas com teor escatológico, com aspecto ou um sentido aplicativo escatológico. Nós iniciamos automaticamente pela carta à igreja de Éfeso. Esta carta à igreja de Éfeso, ela vai ser iniciando as cartas pela igreja de Éfeso por uma questão que a igreja de Éfeso foi a primeira igreja a ser implantada pelo apóstolo Paulo ali na região da Ásia. Então, ela é a primeira igreja, a igreja mais antiga. Mas também ela está localizada na região ou na cidade que auto se proclamou como capital, não é, política e econômica da Ásia naquele período. Uma cidade que ela teve um grande desenvolvimento econômico e político devido a várias questões que a influenciaram. Uma delas, ela ser uma cidade portuária e de trânsito muito grande de mercadorias, né? Então isso causou nela um grande número de proporção de emprego e de progresso, também no aspecto habitacional e populacional dentro desta cidade. Nós vemos agora, no aspecto aplicativo escatológico, que essa cidade ela tem 2 questões, uma positiva e outra negativa, que é apresentado a ela, que pode se contextualizar com as igrejas que estão vivenciando nesse contexto odierno. Primeiro, essa igreja ela abandonou o primeiro amor. Esse é o ponto negativo, abandonou o primeiro amor. Havia entre esta igreja a divisão de classes sociais, né? Aqueles que tinham uma condição social melhor e estavam em uma posição social considerável, eles rejeitavam, desconsideravam aqueles que tinham uma condição inferior, e isso causava um transtorno até dentro do próprio sentido eclesiástico da igreja, porque havia esse separatismo dentro da igreja e automaticamente esta falta de amor que era aplicada por algumas classes de condição econômica superior. Então, eles abandonaram o primeiro amor, considerado o amor que vivenciava a igreja primitiva. E a própria igreja, quando ela foi edificada e pastoreada pelo apóstolo Paulo, ao início dos seus percursos, dos seus anos, quando não só o apóstolo Paulo, mas João pastoreou ela, e o próprio também Timóteo pastoreou a esta igreja. Agora, nós vamos ver que um ponto positivo é que ela resistia à doutrina, aos ensinamentos, né, dos nicolaítas,
Os nicolaítas eram considerados mestres itinerantes, ou pseudo-mestres, aquelas pessoas que se autodenominam mestres, mas na verdade eles estão aprisionados, estão vinculados a uma má interpretação teológica e uma falta de um conhecimento escriturístico, e eles desvirtuam a verdadeira teologia, a verdadeira doutrina, e causando assim um dano doutrinário à igreja. Porém, esta igreja de Éfeso, ela resistia a esses mestres itinerantes, ela resistia a esses pseudos mestres. Hoje nós também temos pessoas que são consideradas, que nós podemos até considerar pseudo-mestres, que estão trazendo aí novas teologias, novas roupagens doutrinárias que desvirtuam o verdadeiro sentido escriturístico da igreja. Até porque esses falsos mestres se autodenominavam apóstolos, e muitos causavam para a igreja dano. Então isso ocorre hoje, e isso está causando então uma certa descentralização doutrinária dentro da igreja, e é o que causa um mal até para a igreja, porque a igreja sai do verdadeiro sentido escriturístico da palavra de Deus, não é? Agora, a outra carta, a segunda carta, já é direcionada à igreja de Esmirna. A cidade de Esmirna é uma cidade que ela permaneceu durante esses séculos todos, e ela existe até a atualidade. Na atualidade ela é denominada com outro nome, ela possui o nome de Izmir, não é? E ela, desde aquela época, era uma cidade que era localizada a 56 quilômetros de Éfeso, e automaticamente tinha um aspecto econômico muito bom, ela tinha um bom relacionamento, ou um excelente relacionamento com Roma, e também tinha um aspecto político destacado dentro do contexto dessas cidades asiáticas. Agora, dentro de todo esse contexto, de alguns favorecimentos que traz esse contexto que apresentamos, Esmirna tinha alguns pontos muito negativos, porque Esmirna tinha construído templos, erigido templos, não é? A deuses ou pseudo-deuses, e praticava ali a idolatria, e praticava ali vamos dizer assim, adoração a deuses estranhos, como Cibele, os Zeus e outros deuses que foram ali desde o tempo de Lísamaco e Antígono construído. E construído esses templos, a grande parte da população prestava culto a esses deuses, adorando praticando essa idolatria e adorando a esses falsos entidades, nem vou colocar divindades, mas vou colocar aqui de entidades. E também outra questão que ocorria no contexto de Esmirna era justamente que havia ali alguns judeus que eles combatiam os cristãos. Eram judeus que eram contrários ao cristianismo, e então combatiam e perseguiam aos cristãos. Então, por isso que a mensagem a essa igreja é que ela era uma igreja fraca no aspecto físico. Ela não era uma igreja de proporção física grande, bem estruturada, e no aspecto espiritual tinha poucos membros. Mas esses poucos membros, eles eram fiéis, eles eram perseverantes, eram exemplares. E aí
é que a mensagem é que eles permaneçam, que eles continuem sendo fiel. Até havia um temor que eles não deveriam temer, que era a perseguição, e que muitos deles passariam até por momentos de grande perseguição e até seriam lançados em prisões e passariam por uma tribulação de 10 dias. Ou seja, esses 10 dias quer dizer por um período de tribulação. É mais que eles fossem fiéis, que eles permanecessem existindo, que eles permanecessem mantendo-se firmes ao ensinamento que tinham recebido dos verdadeiros apóstolos, dos verdadeiros edificadores da igreja, e permanecessem fiéis, porque aqueles que fossem fiéis até o fim receberiam a coroa da vida. Agora, o que é esta perseguição e essa tribulação? A grande tribulação? Não. Aqui não é indicativo de que eles passariam pela grande tribulação. Não. Aqui é indicativo que eles passariam por uma grande perseguição, que é o que ocorre hoje com algumas igrejas que estão naquela região da Ásia, aonde há ali um paganismo alastrado, e as igrejas que existem cristãs são pequenas e até são igrejas subterrâneas. E igrejas muito fracas no aspecto físico e no aspecto de número de pessoas, de fiéis. Porém, essas igrejas, elas são igrejas que prevalecem no aspecto espiritual e teológico e doutrinário. E é o que ocorre hoje com igrejas também que estão na região, vamos dizer assim, da Arábia e do próprio contexto da Palestina e de Israel, algumas que estão ali prevalecendo, vencendo a oposição e a perseguição que estão atravessando, vitimadas. Muitos estão morrendo, muitos missionários dessas igrejas, muitos edificadores dessas igrejas, muitos membros dessas igrejas estão morrendo, estão sendo perseguidos, estão sendo odiados pela sociedade. Porém, a igreja permanece em pé e permanece altaneira e fiel. E esta é a marca que impacta essa igreja de Esmirna, e é uma igreja que, se permanecer fiel até o fim, poderá então alcançar a coroa da vida. Então nós hoje tratamos sobre a carta a duas igrejas. A próxima aula, o próximo vídeo, aí nós já vamos ir para mais duas igrejas e vamos deixar para o último vídeo tratar então de 3 cartas, ou seja, cartas a 3 últimas igrejas que estão nesse contexto, que seria a igreja de Tiatira, ou melhor, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, que tem um contexto todo especial escatológico que nós estaremos deixando por último. Então, queremos agradecer a todos que estão participando e aguardem-nos até a próxima aula. Obrigado.